Fala, meus amores! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, sou Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria compartilhar conhecimento com você, porque conhecimento é poder. Hoje nós iremos dar prosseguimento aos estudos da linguagem Python. Para ser mais exato, daremos continuidade à série Dominando Python e hoje nós iremos falar de um assunto muito importante. Aliás, bastante utilizado no mundo, nas aplicações que você for construir, que é manipulação de datas e horas. Como é que a gente manipula esses objetos usando a linguagem Python? Roda o VT, produção. Antes da gente começar de fato essa aula, deixe-me saber que eu gero aula para você. E como você pode fazer isso? Como eu posso te ajudar, professor? Porque é importante para mim. Curtindo, comentando e principalmente se inscrevendo nesse canal, para que o algoritmo no YouTube, que é um algoritmo de aprendizado de máquina, realmente entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe para o maior número possível de pessoas. Esse conteúdo é para você. Toda semana estão sendo criados novos conteúdos. Tudo isso ainda 0800. Você não paga nada. Então, deixe o seu carinho. É uma forma de você me incentivar para que eu continue produzindo e trazendo para você novidades sobre a inteligência artificial e principalmente ministração de conteúdos técnicos nessa área. Vamos que vamos! Hoje nós iremos falar sobre data e hora. Existe um módulo específico do Python chamado DateTime para manipular ambos os objetos. O primeiro ponto que você precisa levar em consideração é que tanto a data como a hora, eles não são objetos... Na verdade, eles não são tipos de dados nativos da linguagem Python. Quando eu falo em tipos nativos, eu estou me referindo aos tipos que nós aprendemos no decorrer do curso, como por exemplo, float, valores inteiros, int, string, lista, tuplas, dicionários e por aí vai. Mas você pode manipular eles de uma maneira fácil através desse módulo. Na verdade, data e hora são valores numéricos. Isso quer dizer que toda data e hora é representada por um número. Nessa aula eu não vou entrar, até mesmo porque não é o objetivo dessa aula, desse curso, de como funciona essa representação numérica. Mas se você é uma pessoa curiosa, quiser pesquisar depois, isso não é nem da linguagem Python, isso é da matemática. Toda data pode ser representada por números, da mesma forma que horas. Vamos que vamos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para trabalhar com módulos de data é importá-lo. E eu vou colocar um alias nele. Você pode optar pelo alias ou não, que é o apelido, né? Então, import datetime as dt. Vou executar essa célula aqui. Quais são os tipos de dados que nós temos quando fala em hora e data? Primeiramente, eu tenho o formato date, depois o formato time e o formato datetime. O formato date é a data no formato gregoriano. Em Python, ela é representada pelo formato americano. É diferente do formato brasileiro. O formato americano é assim. Primeiro vem o ano, depois o mês e depois o dia. E aqui no Brasil a gente representa dia, mês e ano. Mas você pode mudar esse formato, beleza? Então, eu posso usar o módulo datetime para representar objetos do tipo date. O time... ele é usado para horas, conforme o próprio nome sugere, né? E um dia é dado pelo quê? Pela multiplicação de 24 vezes 60 vezes 60 segundos. Aí você tem possibilidades de trabalhar com esse tempo, né? Você pode extrair a hora, o minuto, o segundo, o microsegundo e informações de zona, né?
Para isso, você vai usar o módulo time. Nós não iremos explorar nessa aula o módulo time, mas fica aí a título de curiosidade. Módulo date, módulo time e o date time. O date time, conforme o próprio nome sugere, é a date e time, ou seja, é a representação da data e a representação do tempo, né? Então você combina em uma única vez a data e a hora. E você tem diversos atributos. Você pode pegar o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo, o microsegundo e informações de zona. É importante dizer que o Python, né, todas essas palavrinhas aqui, ó, são do inglês. Se você quer extrair a hora, você vai usar a palavra reservada hour. Se você quer extrair os segundos, você vai usar a palavra reservada second. Não poderia ser mais simples. Eu digo que programar em Python é como se estivesse escrevendo uma carta em inglês para o computador. Literalmente isso. Se você sabe inglês, obviamente facilita o seu processo de aprendizado. Se você não sabe, tá aí uma oportunidade de você aprender uma língua estrangeira, caso você não seja... essa não seja a sua linguagem nativa. Tem muitas vantagens. Então vamos lá. Como é que eu faço para obter a data e a hora atual? Para fazer isso aí eu posso usar o método now. Na verdade o método now, só que antes disso você vai precisar ter um cuidado. Eu vou colocar o alias, dt, aí eu vou acessar datetime e depois vou acessar now. Now é um método. Então, eu acesso, dentro de datetime tem várias coisas. Aí depois eu acesso novamente datetime, aí eu acesso o método now, né? Se você colocar aqui, por exemplo, criar uma célula vazia aqui, e vou listar todos os atributos e métodos de datetime. Tá aí, ó. Date, datetime, time delta, time zone, informações da zona. Então, quando eu coloco, por exemplo, dt.datetime, eu estou acessando o quê? Eu estou acessando isso aqui, ó. Beleza? Ó, vamos acessar agora os métodos que estão disponíveis dentro de datetime. Olha o método now aqui, beleza? E eu vou guardar dentro de uma variável, vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui. Opa! Vou guardar dentro de uma variável chamada momento atual. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou capturando a data e a hora. Vou executar essa célula aqui. Vou mostrar o conteúdo da célula. Ó, neste exato momento são 10/12/2022. Aqui é o formato americano padrão, né? E nesse momento são 19h30. Ué, mas aqui tá marcando 16h31. É porque essas informações de tempo aqui não estão segundo o meu computador. Estão segundo o cluster, a região no qual eu estou rodando esse notebook, né? É exatamente isso. É do servidor daqui e não daqui. Se eu quiser saber qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, olha só, ele vai dizer que é datetime, datetime.datetime, ou seja, datetime porque tem informações de data e também tem informações de hora, que é hora, minuto, segundo, e aqui são os minissegundos, né? Os microsegundos. Agora, se eu quiser, por exemplo, saber apenas a data, eu não quero informações de hora, como é que eu posso fazer? Eu vou acessar datetime.now, com isso eu vou capturar informações de data e hora, mas eu apenas quero a data, então eu vou converter esse objeto aqui, que é um datetime, para um objeto date. Vou mostrar na tela e vou verificar qual é o tipo de dado. Então aqui, por exemplo, eu tenho apenas a data e perceba que o tipo de objeto é date, beleza? Aqui, datetime, tem informações de data e hora, né? Quando eu falo hora, é hora, minuto e segundo.
informações de tempo. E aqui tem informações apenas de data, porque eu converti para data. Eu vou fazer o mesmo procedimento mais uma vez, só que eu vou converter para time, né? Vou extrair a data e o horário atual e vou converter para time. E vou mostrar na tela o horário atual e o tipo de data que eu estou trabalhando. Ó, 19h32, agora eu estou com time, beleza? Então, nós vimos os 3 tipos de objetos, né? Lembra? Date, time e datetime. Aqui, quando eu usei o método now, né, que eu tenho informações de data e hora, perceba que o tipo de objeto é datetime. Aqui, eu converti apenas para data, então eu tenho informações de apenas data. Ou seja, esse objeto é do tipo date. E esse aqui, eu converti para tempo, né, para time, vai ter informações apenas de tempo. É do tipo time. Então, eu mostrei na prática um objeto do tipo datetime, um objeto do tipo date e um objeto do tipo time. Agora, nós podemos extrair qualquer elemento desse objeto, datetime. Eu posso extrair a hora, eu posso extrair os minutos, eu posso extrair os segundos, eu posso extrair o dia da semana, eu posso extrair o ano. Como é que a gente faz isso? É o que nós iremos ver agora. Então, para começar, eu vou mostrar o resultado de momento atual. Perceba que é um objeto datetime. Tem data, hora. Aliás, tem a data, né? Aqui vem ano, mês e dia, e aqui tem informações de hora. Lembre-se que é sempre o formato americano, embora você possa alterar isso. Nós iremos ver na prática como altera. Se eu quiser extrair a hora, eu posso usar o atributo chamado hour, né? Como é que eu sei atributo? Que é um atributo e não uma função, porque eu não tenho abre e fecha parêntese. Toda vez que eu tiver abre e fecha parêntese, é função. Quando eu não tenho, é atributo. Beleza? Então, se eu quiser apenas extrair a hora, eu posso usar .hour, né? Desse objeto aqui. E %d porque a hora é um valor inteiro. A hora é 19. Se eu quiser extrair os minutos, como é que a gente faz? Eu posso usar o atributo chamado minute. Não poderia ser mais simples, né? E é um valor inteiro também. Os minutos são 30, beleza? E se eu quiser extrair os segundos, extração dos segundos, eu vou usar o atributo second. Não poderia ser mais simples. Momento atual, .second. %d, porque é um valor inteiro também. Então, olha aí. Eu extraí a hora, o minuto e o segundo. Eu posso extrair o dia. Qual é o dia desse objeto aqui, né? Perceba que é dia 10. Ele tem que mostrar na tela. Para extrair o dia, você pode usar o atributo chamado day, né? Momento atual, .day. %d, porque é um valor inteiro. O dia é 10. E se eu quiser extrair o mês, eu vou usar o atributo chamado month. Month vem de mês, significa mês em inglês. Um mês aqui começa em janeiro, sendo dia 1, e 12 sendo dezembro. Vai mostrar, por exemplo, 12, né? Porque de fato é 12. Aqui, ó, 12. Talvez quando você estiver rodando essas células, o resultado seja ligeiramente diferente do meu, porque vai considerar o momento que você está rodando esse notebook. Então, se você rodar, por exemplo, em 2023, é óbvio que esses valores vão mudar. Eu quero que você entenda isso. Eu estou explicando o vídeo, mostrando esse resultado aqui, mas eu estou considerando a data e a hora atual. É neste exato momento do vídeo que eu estou gravando esse conteúdo que está sendo esse valor. Se você rodar por fora, daqui, sei lá, um ano, vai ser valores completamente diferentes. Aí você precisa entender o conceito e não se ater ao valor. Se eu quiser extrair o ano, eu vou usar o atributo .year, né? %d,
porque, novamente, é um valor inteiro. E perceba que o ano, ele tem 4 dígitos. Se eu quiser saber o dia da semana, né? Qual é o dia da semana? É segunda, é terça, é quarta? A semana aqui, ela começa sempre na segunda-feira. Ela não começa no domingo. A segunda começa... Aliás, a semana começa na segunda, sendo dia 0. E termina no domingo sendo dia 6. Ou seja, varia de 0 a 6. 0 é segunda, aí 1 vem terça, até que 6 é domingo. Então, se eu quero saber o dia da semana, eu vou usar uma função agora chamada weekday, momento atual, ponto weekday. Ele devolveu dia da semana 5. Mas o que é 5? É segunda, é terça, é quarta, é quinta? Para fazer isso, eu posso criar uma lista de valores e pegar o valor disso aqui, né? Na posição. Então, dias da semana... Qual é a posição que eu quero pegar? É momento atual, ponto weekday. Então, se devolveu aqui 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai devolver sábado, beleza? Hoje é sábado. E existe também um método, uma função, se você preferir chamar, chamada isocalendar, que vai devolver uma tupla com o ano, o dia da a semana e o dia da semana, né? Então, vou executar isso aqui. Eu tô no ano 2022, eu tô na semana 49, né? E tô no dia 6 da semana, beleza? Agora, como a gente trabalha criando objetos dados? Aliás, objetos do tipo date. Eu posso criar datas. Como é que faz isso na prática? Vamos ver agora. E não posso esquecer de comentar um detalhe. Percebe que o dia da semana aqui foi dia 6. E aqui o dia da semana foi 5. Olha só a sacada que eu quero que você faça. Quando você usa um método chamado weekdays, ele começa em 0. Segunda é 0. O último dia da semana vai ser domingo, que é 6, né? Quando você usa um método isocalendar, ele começa na segunda e termina no domingo. Só que segunda vai ser 1, né? Terça vai ser 2. Então, aqui o 6, na verdade, está se referindo ao sábado. Aqui, ó, 1 segunda, 2 terça, 3 quarta. Então, 6 aqui é sábado. Toma cuidado com isso. Então, resumindo, quando eu uso a weekday, aliás, ambas funções, né, começam, o dia da semana começa na segunda e termina no domingo, só que a weekday começa a contar a partir de 0, né? Então, 0 é segunda, 1 é terça, e a isocalendar, ela começa a contar a partir de 1. 1 é segunda, 2 é terça. Então, na verdade, ela varia de 1 até 7, sendo 1 segunda-feira e 7 domingo. E a week varia de 0 até 6, sendo 0 segunda e 6 domingo. Tá bem? Toma cuidado com essas particularidades da própria linguagem. Nós podemos criar datas, né? Como é que eu posso criar data? Eu posso usar, por exemplo, o construtor da classe datetime, né? Então, eu vou chamar, coloquei o alias.datetime e aqui eu vou passar a data que eu quero criar, respeitando sempre o formato americano. Primeiro o ano, o mês e o dia. Você pode passar opcionalmente ou não informações de hora, minuto e segundo. Se você não passar hora, minuto e segundo, automaticamente eles vão valer 0, beleza? Você pode passar ou não. Então, eu estou criando uma data, a seguinte data, né? 2 de fevereiro de 2021. E estou guardando dentro de um objeto chamado nova data. Beleza? Vou mostrar na tela. Olha aí, 210202. Como eu não especifiquei nada aqui para a hora, nem para o minuto, nem para o segundo, os valores padrões vão ser zerados. Se eu quiser verificar qual é o tipo de data que eu estou trabalhando, ele vai dizer que é datetime, né?
É isso. Datetime. Agora eu vou criar uma nova data, só que vou especificar um horário. Então eu tô criando uma data nova. Essa data vai ser 2 de fevereiro de 2021 e vão ser 11 horas e 12 minutos. Exato. Nova data 2, vou mostrar na tela. Olha aí, 2021 0202 1112. E se eu quiser saber o tipo de data, ele vai dizer que é o quê? Ele vai dizer que é datetime. Vamos criar mais um exemplo. Ó, por exemplo, aqui, atualmente, aqui nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu estou no ano de 2022, do mês 12, do dia 10. E vou mostrar na tela aqui. Olha aí, 2012, 12, 10. E como eu não especifiquei nada, hora vale 0, minuto vale 0. Se eu quiser saber o tipo de data que eu estou trabalhando, type de nova data 3. Datetime, beleza? Suponha que eu queira que esse objeto agora só tenha informações de data, porque a hora não me interessa, né? Tanto que a hora aqui tá zerada. Então, o que eu posso fazer? Eu vou criar um novo objeto aqui chamado data, somente data. Vou colocar aqui, nova data 3.date, vou converter para date. Vou mostrar na tela, somente data, e ainda vou mostrar o tipo de data que eu estou trabalhando, para vocês visualizarem como altera o tipo. Executo isso aqui. Olha aí, 2022, 12, 10. E agora, date. Não é datetime, beleza? Nós podemos formatar datas, ou melhor dizendo, alterar esse formato. Eu não quero trabalhar mais com formato americano, quero trabalhar com formato brasileiro. É possível? Sim. E como a gente faz isso? Você pode utilizar um método chamado strftime. Repetindo, strftime. Esse método aqui, ele vai receber uma data qualquer e vai converter para uma string. A string vai estar formatada de acordo com o padrão que você passar para ela. Para formatar a data, você vai usar esse método aqui e vai usar um placeholder, um percent da vida. Vamos ver isso na prática. Suponha que eu tenho essa data aqui. Eu estou no dia 11 do mês 6 de 2019. Sempre o formato americano. Ano, mês e dia. E eu quero retornar um mês completo. Então, olha só, eu criei uma data, coloquei dentro do objeto, dentro da variável chamada datax. E se eu quiser retornar apenas um mês completo, eu posso utilizar um método lá, strftime, passando o placeholder, né? Que eu falei. E para retornar um mês completo, você vai utilizar %b. %b. Beleza? Aí ele vai mostrar o nome do mês. Quando eu falo mês completo, você pode trazer um mês, o número do mês, 2, 3. Você pode trazer o mês completo, julho, agosto, ou então uma abreviatura do mês. Aqui ele trouxe no formato americano porque está configurado para que seja assim. Se você quiser trazer no formato brasileiro, você vai ter que codificar, porque isso não está pronto. Beleza? Se eu quiser retornar o mês abreviado, ao invés de utilizar %b com B maiúsculo, eu vou utilizar %b, só que com B minúsculo. Olha só. Em vez de ele trazer June, ele trouxe Jun, não é? Abreviado. E se quiser trazer o ano completo, né? Com 4 dígitos, como é que eu posso fazer? Vou pegar a data, né? Vou usar o método strftime, %y, com Y maiúsculo. Olha só o que ele vai trazer. 2019, né? E se eu quiser trazer o ano abreviado com os 2 últimos dígitos, como é que seria, né? Com os 2 últimos dígitos. Vou colocar aqui.
Ao invés de utilizar percent com Y maiúsculo, você vai utilizar percent com Y minúsculo. Data X, STR, Ftime, percent Y. Vai trazer 19. Eu ainda posso retornar o nome da semana completo. Como é que eu posso fazer isso? Utilizando o percent A. Data X, STR, Ftime, percent A. Tuesday. Quando eu falo o nome da semana é o quê? Segunda, é terça, é quarta. Se eu colocar percent A com A minúsculo, vai ser abreviado. Perceba que toda vez que é maiúsculo, né? Ele sempre traz a versão completa. Percent A, nome da semana completo. Percent com A minúsculo, né? A maiúsculo, nome completo. Percent com A minúsculo, nome da semana abreviado. Percent com M maiúsculo... Aliás, percent com B maiúsculo, nome do mês completo. Com B minúsculo, nome do mês abreviado. Beleza? Maiúsculo sempre completo, minúsculo sempre abreviado. É isso. Então, deixa eu imprimir novamente a data aqui. Perceba 2019, 6/11. Se eu quiser mostrar o dia da semana, segunda, terça, quarta, como é que a gente pode fazer? Nós podemos utilizar o percent com W minúsculo. Ele vai devolver um índice que representa o dia da semana. Aqui, assim como na função week, a semana começa em 0 e termina em 6. 0 é segunda e 6 é domingo. Aí 0, segunda, terça, 1 e também é inglês. Então, se eu quiser converter para português, eu posso criar uma lista em Python. Esse método vai dar a posição do dia da semana e depois eu pesquiso na minha lista. É isso que eu estou fazendo. E aqui eu estou convertendo para valor inteiro porque essa função strftime sempre devolve uma string, né? Pega uma data e vai devolver a string formatada com o ano que você quer, com o mês, com o dia e com o mês e por aí vai. Beleza? Então, vamos executar essa célula aqui. Olha aí. Esse dia lá deu na terça-feira. Beleza? 2, terça-feira. Isso aqui eu já tinha feito em cima. Se eu quiser retornar a hora, né? Eu posso e a hora aqui tem um formato de 2 dígitos, varia de 0 até 23, né? Percent H maiúsculo. A data, a função strftime. Para facilitar o seu estudo, a compreensão desse assunto, perceba que aqui sempre tem, começa com str. Str lembra o quê? Lembra string. Então, é uma função que vai manipular uma string. Ou melhor dizendo, vai devolver uma string, né? Então, olha aí, a hora 00. Se eu quiser retornar a hora no formato de 0 até 12, ao invés de ser 0 até 23, eu posso utilizar percent com I maiúsculo. 12, beleza? E aqui tá um exemplo em que eu pego uma data no formato americano e converto para um formato brasileiro. Algo que você vai encontrar com frequência e vai precisar fazer nas suas aplicações, né? Assim como converter moeda, representação de moeda, porque é diferente, né? Os americanos e os brasileiros, literalmente. Então, suponha que eu tenha essa data aqui, ó, 8/12/2002, beleza? Eu quero mudar o formato dela. Perceba que ela está no formato americano, é o padrão, né? Ano, mês e dia. Eu quero deixar ela no seguinte formato: dia, mês e ano, formato brasileiro, né? Representar cada uma dessas partes separado por barra. Como é que eu posso fazer? Então, primeiramente eu crio a data, beleza? Depois, através do objeto data, eu vou chamar um método strftime. E aqui eu vou especificar como eu quero a data. Eu vou formatar a data. Percent D, ou seja, vai vir o dia, representado por 2 dígitos.
Percent M vai vir um mês representado por dígitos também. E percent Y vai vir um ano representado por 4 dígitos, né? Aqui tá uma lista, eu até deixei aqui mais abaixo com todos os placeholders que a gente fala, né? Aí, ó. Tudo isso aqui são possibilidades de usar, ó. Percent H, percent Y, que nós estávamos comentando anteriormente. Então aqui eu vou mostrar a data no formato tradicional e a data no formato americano, né? Beleza? Olha aí. 2012, 12/08 e no formato brasileiro 8/12 de 2002. Se eu quiser saber qual é o tipo de data que eu estou trabalhando, str, né? Essa função devolve sempre uma string. Ela recebe, você chama ela através de uma data, né? Passa o formato que você quer e ela vai devolver uma string. E agora eu estou pegando a data atual e estou alterando o formato. Eu vou colocar primeiro o mês, o dia, o mês e o ano. E depois hora, minuto e segundo, beleza? Então aqui eu estou pegando a data atual, estou convertendo ela através da função strftime nesse formato aqui e guardando dentro de datetime. Vou executar. Olha aí. 10/6/2022, 26 e 25. Nós fizemos o quê? Pegamos uma data e convertemos para o string. Formatamos a data. Eu também posso fazer o processo inverso, que seria o quê? Eu pegar uma string e converter para data, né? Eu posso tanto pegar uma data e converter para string, que é o que a gente tinha feito com a função strftime. E aqui eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar da string e converter para data. E para isso eu vou usar uma funçãozinha chamada strptime. Olha a diferença. strftime e strptime. Beleza? Então como é que funciona? É muito simples. Aqui eu vou passar a data que eu quero converter no formato de string. Beleza? Pode ser em qualquer formato, né? Aqui. Primeiro eu estou passando o ano, o mês e o dia. Aí eu vou chamar esse método aqui, né? Esse método se encontra dentro de dt.datetime, strptime. Vou passar a data que eu quero e o formato que eu quero, né? Esse formato aqui, ó, tem que seguir esse formato aqui. O ano, o mês e o dia. E vou mostrar na tela essa data, né? E o tipo de data que eu estou trabalhando. Olha aí, datetime. Olha, pegou essa data que estava numa string e converteu para data, né? Datetime. Se eu quiser deixar apenas no formato de date, eu vou acrescentar isso aqui, né? Um método chamado date. Olha aí. Beleza? Mais informações se encontram nesses links aqui. E por último, vamos brincar com dados. Nós podemos fazer cálculo entre dados. Por exemplo, eu pego a data de hoje, calculo qual vai ser a data daqui a 45 dias. Posso adicionar anos, subtrair ano, adicionar meses e por aí vai. Para fazer isso, eu posso utilizar Relative Delta, que é bastante conhecido, essa classe. Essa classe se encontra dentro de DateUtil, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar, ó, DateUtil, Relative Delta, import Relative Delta, beleza? Então, eu vou pegar a data atual, vou mostrar a data atual, como eu faço, por exemplo, para acrescentar um dia. Pega a data de hoje, que é 10/12, e acrescento um dia. Vai ficar 11/12. Eu posso usar esse objeto aqui. Então, pega a data atual, né? Então, data atual mais o objeto Relative Delta. Como eu quero manipular o quê? Eu quero manipular dias. Então, eu vou usar o atributo days. E aqui eu vou passar a quantidade de dias que eu quero acrescentar. Eu quero acrescentar um dia, então eu vou passar um aqui. É data atual mais Relative Delta, passando a quantidade de dias que eu quero acrescentar. Beleza? Então, olha só. 2012, 2/10. 2012, 12/11. Acrescentou um dia. E se eu quiser
subtrai 20 dias. Ao invés de trabalhar com soma, eu vou trabalhar com subtração. Relative delta, e aqui eu vou passar quantos dias eu quero subtrair. Olha aí a data atual, 2012, 12, 10, e subtraindo 20 dias, vai ficar 2012, 11, 20, beleza? E se eu quiser acrescentar 2 meses, como é que eu vou fazer? Para acrescentar, você sempre pode usar o mais. Para subtrair, vai usar o menos. E para os meses, você vai usar months, né? Para dias, days. Para mês, months. E para anos, years, né? Então, se eu quero acrescentar 2 meses, eu vou colocar relative delta, month de 2. Olha aí. Vou executar essa célula aqui. 2012, 12, 10. E acrescentando 2 meses, vai virar o ano, né? Vai ficar 2023, 2, 10. Beleza? E se eu quiser acrescentar 5 anos? Vou usar também o relative delta. E aqui eu vou passar a quantidade de anos que eu quero, né? Que são 5. Vou mostrar a data atual e depois de 5 anos. Data atual e depois de 5 anos. Percebe que tem 2022, mais 5 anos foi para 2027. E por último, como é que eu faço para calcular a data daqui a quantos dias? Você pode utilizar esse método chamado from ordinal, que vai converter uma data para um formato ordinal, né? E vai considerar o calendário gregoriano. Beleza? Então, olha só, eu vou pegar a data atual e a data futura é o quê? Suponha que eu queira pegar essa data de hoje e acrescentar 90 dias. Eu posso fazer com relative delta, né? Especificando a quantidade de dias, conforme a gente acabou de ver. Sim, mas eu posso fazer também dessa maneira aqui. Então, eu vou usar dt.datetime from ordinal. E aqui você vai passar o quê? A data, vai converter para o formato ordinal e vai colocar a quantidade de dias que você quer, né? 90 dias. Aqui eu vou mostrar a data de hoje, beleza? E vou mostrar a data daqui a 90 dias. Tá aí a data de hoje, 2012, 12, 10. E daqui 90 dias vai ficar 2023, 03, 10. Beleza? Você pode usar essa maneira e essa maneira aqui. Eu particularmente prefiro trabalhar com a relative delta, que acho ela mais intuitiva. Sem contar que ela trabalha com dias, com meses e com anos. Fica ao seu critério qual você vai escolher. É isso, faça os exercícios na próxima aula. Um beijo no coração e até mais!